Olá, boa noite, Juliana, boa noite, Maristela, bem-vindos ao Fórum de Jornalismo Especializado Notícias Sem Eco. Hoje nós Olá, vamos Dal. estar com duas das mais ativas e importantes jornalistas da cobertura ambiental aqui no Brasil. Eu sou Dal Marcondes e também sou um jornalista da área de meio ambiente. Juliana Arini, é um prazer ter você aqui. Prazer, Dal. Saudade de ver pessoas, nem que virtualmente. Muito É bom muito bom. participar. Honra estar com Maristela, Maristela aqui. pois é, Maristela, querida Maristela Crispim, que bom ter você Oh, aqui com a gente. maravilha, ver pelo menos virtualmente vocês e poder trocar algumas palavrinhas, isso não tem preço. Pois é. Então, a Juliana Arini cobre meio ambiente há quase 2 décadas, trabalhou para a mídia nacional e desde 2016 voltou para o Mato Grosso, sua Retornei. origem e destino, de onde cobre a Amazônia, Cerrado, Pantanal. E a Maristela Crispim é jornalista, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, é fundadora e editora da agência de conteúdos Eco Nordeste e tem uma experiência de 26 anos em jornal impresso, onde conquistou 46 finais e premiações jornalísticas. Eu costumava brincar com a Maristela, Juliana, de que se ela concorria, eu não entrava. Porque já estava escrito nas estrelas que a Maristela ia ganhar o prêmio. E ela ganhou muitos e merecidos prêmios. Então, vamos conversar um pouco sobre a cobertura ambiental nesses dias de pandemia, né? A gente tem visto que os desafios têm sido grandes. Nós tivemos alguns desastres importantes que foram cobertos principalmente por vocês duas. No Nordeste, a área que a Maristela atua, nós tivemos aquele derramamento de óleo, de petróleo, que surgiu em todas as praias nordestinas e até hoje nós não temos uma explicação de onde veio e por que veio aquele óleo. E você enfrentou aí os incêndios, as queimadas no Pantanal. Vamos começar aqui com você, Juliana. Como é que foi viver esse período de incêndios e de queimadas no Pantanal, onde as imagens eram fortíssimas, de animais queimados, feridos, regiões de alagados que deveriam ser muito úmidas, completamente queimadas, e eu imagino a dor e o desespero das pessoas que viveram aquilo. Como é que foi cobrir isso, né? Foi bem intenso. Eu já cubro queimadas há um tempo, já tinha passado por umas áreas de queimadas bem ruins na Amazônia, mas o Pantanal, ele tem uma questão emocional e sentimental para mim, porque é o bioma da minha infância, é onde eu cresci, são as minhas lembranças. Então, além da dor de você ver os animais, né, em desespero e aquela, era uma coisa assim, eram as minhas memórias de infância que estavam queimando, né? Eu passei por áreas que eu ia com meus irmãos quando a gente era pequeno e tipo, aquela beleza, aquela não tinha mais, né? E assim, foi uma coisa que não a gente, quando a primeira vez que eu fui fazer essa cobertura, eu fui na Cega. Uma pessoa que eu conheço que trabalha nesse MBio falou: olha, 90% do parque Encontro das Águas vai queimar. Isso foi no dia 20 de agosto, não tinha ainda notícias sobre a queimada, né? E daí meio que peguei o carro e fui, no louca, não tinha pauta vendida para ninguém, nem nada, assim, e entrei em estado de choque. Eu fui com 2 voluntários da Ecopan, que já estava atuando, começando a formar uma brigada voluntária de guias e pessoas do setor hoteleiro. E, nossa, eu entrei em choque, porque a gente imagina o Cerrado pegando fogo. Já peguei muitas queimadas no Cerrado, né, no Parque de Chapada. A gente fica muito triste de ver a floresta pegando fogo, mas ver um incêndio de grandes proporções no Pantanal não era esperado por ninguém. E tem muita fauna, né? Então, assim, a gente não conseguiu retratar em imagens 1% do que quem estava ali viu.
Era animais passando com o corpo queimado e te olhando com aquela cara de socorro e vendo o bicho pular dentro de fogo. E, sabe, tinha hora que você não sabia se você baixava a câmera, se você fotografava, se você tentava fazer alguma coisa. Foi horrível. Eu até estava conversando com um colega agora, que tatua no Pantanal, no resgate da fauna, e falei, teve fotos que eu fiz chorando, porque foi muito Imagino. pesado. E demorou um pouco, assim, para a imprensa nacional ver que, porque existe essa expectativa de que o fogo seja na Amazônia, existe um holofote maior na Amazônia, dada a importância internacional, que já existe, assim, cientificamente comprovada, né, de que se a gente perde a Amazônia, o impacto é no mundo. O Pantanal ainda, eu acredito que ele tem essa importância, essa relevância, mas ainda não tem estudos, né, sobre isso. Então, demorou, assim, para a imprensa chegar no Pantanal e dar importância para o Pantanal. Então, foram essas dificuldades, mais ou menos, assim. Imagino, Juliana, eu já cobri Pantanal, já fiz matérias aí, e de fato, eu via de longe as matérias, as fotos, eu vi fotos suas sobre essa queimada, essas inúmeras queimadas, na verdade, e me doeram. Maristela, você também viu de perto uma tragédia, que foi aquele derramamento de óleo nas praias do Nordeste, que afetou muito a vida das populações que vivem no litoral, seja no turismo, seja na pesca. Como é que você encarou esse desastre do óleo no Nordeste esse ano? Não, isso foi assim, uma grande tragédia ambiental do país, que ainda não se conhece, infelizmente, nem a origem, né, nem a causa e nem as consequências, né? Então, assim, foi uma cobertura bem difícil, bem complicada, porque mesmo para os grandes veículos que têm recursos, que conseguem se deslocar mais facilmente, ninguém sabia onde ia aparecer óleo, né? Então, desde o ano passado, quando começar, que efetivamente a ocorrência foi no ano passado, né? Mas nós tivemos outros surgimentos de óleo neste ano. Então, assim, desde quando começou no ano passado, ninguém sabia onde ia aparecer, e rapidamente o pessoal ia lá e coletava. Então, assim, não dava muito tempo de deslocamento para ir cobrir em loco, né? E aí, quando veio a pandemia, ficou mais complicado ainda essa cobertura, né? Porque foi exatamente no auge do isolamento social e a gente teve que cobrir a distância, né? Então, eram os voluntários que passavam informações e fotografias para a gente, né? E eu tive também uma cobertura de um ano da ocorrência para o ECO, né? Que eu fiz para o ECO e para a Eco Nordeste. E foi o desafio de ouvir todo mundo à distância, né? Porque foi nesse período, e aí a gente foi ouvir a academia, ouvir os pescadores impactados, e todo mundo, tanto a academia quanto as comunidades pesqueiras, ainda sem saber direito a dimensão, preocupados com a própria saúde, com o próprio sustento, porque houve um impacto ambiental e um impacto socioeconômico muito forte nessas comunidades que dependem da pesca e da coleta de alguns crustáceos e mariscos para a sua sobrevivência. Então, assim, é realmente algo com o qual a gente tem que se preocupar, né? Tem que acompanhar, porque foi um grande desastre, ninguém se gastou muito dinheiro, não se chegou à origem do acidente, ninguém sabe de onde esse petróleo vazou efetivamente, né? E também ninguém conhece a consequência disso, que é o mais grave, né? Porque agora que conseguiram, teve uma chamada aí do CNPq, um edital, e aí os pesquisadores tiveram alguma verba para fazerem algumas pesquisas, se aprofundarem, isso ainda está acontecendo, a gente ainda não tem essa dimensão de análise dessas pesquisas, a gente deve voltar em breve a elas, para ver se a gente já tem algum resultado, algumas respostas, né? Mas o fato é que o impacto foi enorme, foram os 9 estados do Nordeste, mais 2 estados do Sudeste afetados, né? E aí fica o alerta, né, para a gente ficar atento
né? Como é que está sendo, como é que se está lidando com esse tipo de coisa e o risco desse tipo de acidente para a nossa biodiversidade e para a sobrevivência das nossas comunidades, né? Enfim, uma cobertura bem complicada. Eu imagino que essa do Pantanal teve outro nível de complicação, né, das queimadas. A gente também teve queimadas aqui, mas claro que não foi com essa dimensão e com essas perdas imensuráveis que a gente teve na Amazônia e principalmente no Pantanal. Mas a gente tem que estar alerta, né, Dal e Ju, porque a gente tem um país mega biodiverso, com tantos biomas e com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente precisa realmente ter um jornalismo alerta e que acompanhe tudo isso. Maristela, uma coisa que eu notei, eu fico no Sudeste, né? Eu fico em São Paulo, minha base é São Paulo, é que a grande imprensa demorou muito a perceber a dimensão desse desastre, da mesma forma que em relação ao Pantanal também houve uma demora muito grande em se entender a dimensão do desastre que estava acontecendo. Por que você acha que esse episódio não causou, de fato, uma grande comoção na mídia, na cobertura disso, na mídia nacional? E ficou como uma nota quase que diária. Olha, agora apareceu na praia tal, agora está na outra praia, agora está no outro estado. Mas não houve, de fato, uma grande comoção e cobrança por uma solução de uma tragédia que eu acho que não foi percebida, de fato, pela grande mídia. O que você acha? Isso é verdade, Dal. A gente observa, eu acho que quem vive no Cerrado tem uma percepção muito semelhante de quem vive na Caatinga, né? Aqui no Brasil, como eu disse, né, nós temos um país mega biodiverso, né? A gente tem uma floresta amazônica muito importante, muito estratégica. A gente tem uma Mata Atlântica dizimada praticamente, né? Que praticamente captam os holofotes, né, da imprensa nacional, esses dois biomas, o bioma Mata Atlântica e o bioma Amazônia. E aí, as outras regiões do país também têm as suas riquezas, as suas biodiversidades, né? E às vezes acontece isso mesmo. A imprensa nacional, ela tem essa dificuldade de enxergar as diferenças e as especificidades regionais, né? A tendência é olhar para o Nordeste como um bloco que tem um grande semiárido e um grande litoral, mas as pessoas não enxergam a diversidade que tem dentro desses 9 estados do Nordeste e do norte de Minas Gerais, que também é uma região semiárida. E isso eu acho que dificulta um pouco esse olhar, né? Então, assim, realmente não houve essa cobertura mais intensificada da mídia qualificada nacional e digo internacional, porque merecia um olhar internacional, inclusive, porque o litoral do Nordeste do Brasil é imenso, as riquezas são enormes, os potenciais, que não são apenas turísticos, mas a gente tem uma indústria pesqueira, a gente tem diversas comunidades que vivem da pesca e da extração de crustáceos e mariscos, e realmente, como você diz, a mídia nacional, com raras exceções, não conseguiu fazer esse olhar mais global para aquele problema, não conseguiu entender a dimensão desse desastre para o país, do ponto de vista estratégico também, né? E você tem toda a razão, foi isso que aconteceu. Eu acho que é uma coisa meio que recorrente, né? Esse olhar para o Nordeste como terra arrasada, como destino turístico e só, né? Fica por aí e passa adiante. Chamar a Juliana de volta para o nosso papo aqui. Juliana, eu ouvia muito de comentaristas e mesmo de autoridades em relação ao fogo no Pantanal, que a frase o fogo existe todo ano, o Pantanal queima todo ano, por que esse ano está sendo diferente? Ou seja, minimizando
o impacto e a responsabilidade das autoridades pelo fogo. Você, como jornalista, como repórter, você tem percebido alguma mudança de atitude e alguma coisa que está sendo feita para evitar que a tragédia se repita ano a ano? Porque nós sabemos que, como consequência das mudanças climáticas, nós vamos ter alterações no regime de chuvas e talvez o Pantanal enfrente outras secas. Como você tem visto a reação à tragédia? São vários mitos, né? Primeiro que as pessoas têm que entender que o Pantanal não é cerrado. Ele é um ecossistema que chama-se Complexo do Pantanal, até falam que isso está em desuso, mas assim, é um complexo ecossistêmico na qual existe o cerrado. Porém, existem florestas secas, altas e área inundável que não era para estar queimando. E assim, o que eu acho é que não está sendo feito nada para que isso não ocorra ano que vem. Porque as multas não foram feitas, as pessoas que foram responsáveis por esse incêndio, elas não foram autuadas, essas multas, assim, elas ainda estão sendo discutidas, assim, cadê o nome dessas pessoas? A gente não mostrou a cara dos responsáveis por esses incêndios, que eu acho que seria necessário para que ano que vem as pessoas não, não, vamos tacar fogo que nada vai acontecer, que a política do nada vai acontecer, que a gente já vê aí na Amazônia há anos e que cada vez o desmatamento cresce. Eu acho que a segunda coisa que não foi feita é mostrar qual que é a dimensão desse fogo no Pantanal para o Brasil. São Paulo, no dia que Cuiabá tinha um índice de poluição de IQR lá, que é a medida global, né? A gente chegou a ter uns 10 dias aqui de poluição 3 vezes superior a Beijing, na China. E chegamos a índices tão altos quanto os das 10 cidades mais poluídas do mundo. E foi local, as pessoas aqui ficaram sem respirar durante uma pandemia da Covid, o que foi muito grave para a saúde pública, mas pior, isso fez chover escuro, caiu uma chuva negra em São Paulo. E a queimada do Pantanal, ela não é dividida assim, a queimada do Pantanal não entra, ela entra para o Índice Nacional de Emissões, né? Então, Sim. isso tudo que a gente queimou 28% do Pantanal, é muita coisa. 28% do Pantanal. E ainda está queimando, tá, gente? Isso que eu queria falar para vocês é que ainda tem fogo no Pantanal. Agora, em dezembro, mesmo com a chuva, ainda tem fogo no Pantanal. E nas áreas que não eram para estar queimadas, que são as áreas mais baixas, as áreas mais úmidas. Corumbá, um pedaço do Parque Nacional do Pantanal estava queimando até semana passada. Então, assim, o fogo não acabou, ele não é mais aquela dimensão, ele é um fogo subterrâneo, mas ele ainda está lá. Isso é muito grave, porque isso significa que não choveu, porque o Pantanal não alagou. E eu conversei com o Marengo, com o Carlos Nobre, e eles falaram, mudanças climáticas. E o pior, ano que vem a gente tem uma previsão de outra seca. Juliana, a gente tem visto uma crítica muito forte de setores do governo e da presidência da República à atuação das ONGs, das organizações não governamentais no Brasil inteiro. E a gente sabe que em regiões como Pantanal e Amazônia, as ONGs têm um papel muito importante em diversas áreas, em diversos setores, serviços, saúde, preservação, pesquisa. São, de certa forma, elas substituem a ausência do Estado, tentam fornecer serviços que o Estado não dá. Me diga uma coisa, como é que você viu a presença das ONGs nesse período de atuação? Olha, eu acho que foi fundamental, assim, o poder público mesmo só foi fazer algo quando as ONGs já estavam lá, principalmente em relação ao resgate de animais e até mesmo as brigadas, porque teve muita brigada privada, além das brigadas oficiais, porque, gente, é um escândalo, tinham 77 homens do ICMBio no começo do auge do fogo, eram 200 homens, tinham 20 homens numa unidade de conservação. Nos incêndios da Califórnia, tinham 2.000 brigadistas num parque.
aqui a gente tinha 200 para um bioma inteiro, desumano. Então, essas brigadas individuais, elas ajudaram principalmente o fogo a não chegar nas casas, né? Não ter perda de vida mesmo. E mesmo assim, a gente teve 5 pessoas morreram por causa desse fogo. Se não fosse as ONGs, nossa, poderia ter feito mais, claro. Acredito que ano que vem até vão estar mais, né? As pessoas vão estar um pouco mais experientes sobre quando fazer, o que fazer. Mas se não fosse o terceiro setor, teria sido uma catástrofe maior. Bom, nós conversamos aqui com 2 das mais importantes jornalistas que cobrem a área socioambiental no Brasil, a Maristela Crispim e a Juliana Arini.